Olá pessoal, vamos mais uma vez aqui para continuar aquela reflexão que eu estava falando sobre Gideão e eu falei que Deus ele procura homens corajosos e quando eu estou falando é homem corajoso mesmo, porque hoje nos dias de hoje o que nós temos visto é muita gente banana, muito homem banana se esconde atrás de uma aparência espiritual, mas não tem coragem de enfrentar nem as suas guerras internas pessoais e muito menos as guerras físicas que nós precisamos estar preparados para enfrentar. E ao longo de toda a Bíblia, Deus mostrou isso. Mas nós estamos falando sobre a valentia e a coragem de Gideão, e por isso ele foi escolhido para livrar Israel da mão dos seus inimigos. Então, nos dias de hoje não é diferente. Deus ele precisa de homens, mulheres, jovens que realmente tenham coragem para livrar o Brasil da mão dos inimigos do povo. Nós estamos vivendo dias difíceis no Brasil, aonde se instalou em nossa nação as instituições, elas foram aparelhadas para que o Brasil desse errado. Essa é a realidade. E não me vem aí com esse papinho de dizer assim, mas não coloca Deus no meio dessas coisas não, que isso é papo de esquerdista, é narrativa de esquerda para enganar muitos crentes que estão aí, tá? Então, Deus ele conta com homens valentes para livrar a nação da mão dos maus. É uma luta também espiritual, é uma luta do bem contra o mal que nós estamos travando no Brasil, é uma luta de Deus contra Satanás. Essa é a realidade que nós estamos vivendo no nosso país. Veja só, Gideão ele não se conformava com aquela situação e primeiramente ele lutava sozinho. Ele ia no campo, tirava o sustento e trazia para sua casa. E nesse ida e vinda, Deus encontrou ele, porque ele corria perigo de vida, porque quando os inimigos vinham, ele podia ser atacado naquele momento e morrer. Mas mesmo assim ele fazia. E Deus chamou ele, deu uma promessa para ele que ele ia levar o povo de Israel. Mas veja só, na sequência, Deus dá mais uma missão para ele, que era quebrar o sistema que estava vigente naquele momento dentro da sua casa e dentro da sua nação, que era a adoração de Deus estranho. E nós temos visto no dia de hoje também muita gente adorando Deus estranho aí, né? Mas Deus chamou e deu uma missão para ele. E para essa missão, Gideão, ele levou 10 servos dele, 10 amigos, pessoas que trabalhavam junto com ele ali, parentes, né? Para cumprir essa missão. Então você vê, Deus ele chama um sozinho, mas agora ele já tem 10, com ele 11, né? E Deus fala para que ele convoque o povo para a batalha, para a guerra. E algo interessante que dentro desse povo, Deus também vai fazer uma seleção. Aí nasceu a primeira tropa de elite, né? Uma tropa de elite, foi convocada uma tropa de elite. Um BOP da vida, né? Então foi convocado aqui neste momento. Aí ele diz assim no texto que eu estava lendo, ó. Deus fala para ele assim, capítulo 7, versículo 2 do livro de Juízes. E disse o Senhor a Gideão, muito é o povo que está contigo, para eu dar aos midianitas em sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo, a minha mão me livrou. Então, Deus ele quer ser adorado e glorificado. A glória é do Senhor. A luta que nós estamos enfrentando hoje no Brasil, a vitória é para glorificar o nome do Senhor. Quando nós alcançarmos a vitória, nós vamos glorificar o nome do Senhor. Então, havia muito povo. E aí vem a seleção, ó. Agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo, quem for medroso, tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Quem for medroso e tímido, volte para casa. Você vê por que é difícil a gente juntar pessoas que tenham esse ânimo de lutar, de batalhar por melhoras? Porque existem tímidos e medrosos. E diz mais a palavra do Senhor, então voltaram do povo 22 mil e ficaram somente 10 mil. Era um total de 32 mil. Entre esses 32 mil, da primeira seleção, voltou 22 mil. Às vezes a gente fica se perguntando, poxa,
a gente convoca o povo, a gente convida o povo, a gente está tentando mudar essa situação, mas o povo não vem, só vem uma meia dúzia de pessoas. É porque são os escolhidos. Tímido e medroso só atrapalha. E ele diz mais, ó. E disse o Senhor a Gideão: ainda há muito povo, faze-o descer as águas e ali os provarei. E será que daquele de que eu te disser, este irá contigo, este contigo irá. Porém, de todo aquele que eu disser, este não irá contigo, esse não irá. E fez descer o povo as águas. Então o Senhor disse a Gideão: qualquer que lamber as águas com a sua língua, como faz o cão, esse poderá parte, como também todo aquele que se abaixar de joelho e beber. E foi o número dos que lamberam a água, levando a mão à boca, pegando a água, levando a boca e atento ao que estava acontecendo ao seu derredor e ao seu redor. Então, foi o número de que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. Todo o restante do povo se abaixou de joelho e bebeu água. Esses foram os escolhidos para vencer a batalha. Nós temos visto aí, temos falado aí, ó. Muitos têm se ajoelhado e se rendido ao sistema. Mas existe aqueles que estão lutando, estão vigiando, estão observando tudo que está acontecendo, mas não deixam de lutar, não deixam de batalhar. Mas existe muitos que já se ajoelharam. Muito do Congresso Nacional se ajoelhou diante do sistema que está dominando a nossa nação. E você fala assim: mas Russo, o que tu está falando? Um sistema comunista, um sistema socialista implantado em nossa nação, pessoal, uma nação cristã. Você sabe o que é o contrário de comunismo? O contrário de comunismo não é capitalismo. O contrário de comunismo é cristianismo. E se você não entender isso, a nossa nação, ela de fato, de verdade, ela vai ser entregue na mão desse pessoal. Se depender de mim, não. Se depender de alguns, não. E aí, como eu falo para você, Gideão começou com pouco. E o povo foi juntando e formou-se uma tropa de elite. O que nós precisamos na nossa nação é uma tropa de elite como a de Gideão, para mudar essa situação que nós estamos vivendo. Tanto estando preparado para espiritualmente, na oração, na intercessão, né, no fortalecimento através da palavra de Deus, e também preparado para a guerra física. Não está descartado na nossa nação nós estarmos lutando corpo a corpo. E será que você está preparado? Veja aí quantas pessoas estão sofrendo porque estiveram em Brasília protestando. Pessoas que estão exiladas, pessoas que estão presas, pessoas que morreram. Um presidente aí que foi atingido na sua vida física por um militante de esquerda e hoje sofre as consequências desse ataque. E aí nós vamos fazer corpo mole. Ah, não, nós estamos orando. Nós temos que orar e temos que agir. É oração. Ora e ação. Agir. Então é isso que nós temos que fazer. Não caia na narrativa de esquerda. Porque a narrativa da esquerda é o seguinte. Não pode fazer isso porque nós somos cristãos, nós não podemos nos envolver. O cristão de verdade, ele está envolvido. Ah, mas se eu falar na igreja sobre isso, muitas pessoas não vão gostar. Não vai gostar porque está dentro da igreja, mas está do lado do mal. Está sendo dominado por um espírito maligno que usa o esquerdismo no Brasil para dominar e para manipular a mente das pessoas. Então prepare-se, seja forte, seja corajoso, que Deus ele conta contigo. E que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. E não deixe que nós venhamos baixar a cabeça e se ajoelhar diante do rio, do córrego, como se nada tivesse acontecendo. Somos daqueles que traz a água na boca e como um cão, como um cachorro, né, de caça, está atento a tudo que está acontecendo ao seu derredor e por estar atento, está pronto para a guerra, está pronto para a batalha.
Deus abençoe a todos e lembre-se, Gideão formou uma tropa de elite e nós, com certeza, já tem no meio os que foram escolhidos para fazer parte da tropa de elite que vai salvar o Brasil. Deus abençoe a todos.